O título da mensagem dessa noite é A Queda que só os fortes sobrevivem. Qual que é essa queda que só os fortes sobrevivem? Vou falar uma coisa com vocês. A queda que só os fortes sobrevivem é a queda de cair em si. Gente, a queda de cair em si é a queda mais dolorosa que existe. É uma queda que exige muita força para nos sobrevivermos a ela. Amém? Para valer essa palavra, para valer esse título, vamos ler lá em Lucas capítulo 15. Amém? A partir do versículo 11. Qual parábola que eu vou ler? A parábola do filho pródigo. Gente, a parábola do filho pródigo tem um cenário tão forte que ele precisa ser muito bem observado e analisado. Porque Jesus, ele falava em parábolas, mas as parábolas de Jesus têm um contexto muito verdadeiro, muito intenso. Amém? Vamos lá? E continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: dá-me parte dos meus bens que me cabe, e lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, vivendo regaladamente, vivendo na prostituição, vivendo tudo o que se queria viver. Às vezes nós montamos todo um cenário, entendeu? Para quê? Porque na verdade a intenção é tão somente viver dissolutamente. Às vezes achamos que uma vida dissoluta vai nos trazer algum benefício, pode nos trazer a morte. Sabe por quê? Viver dissolutamente, você vai simplesmente se acabando, se autodestruindo, ou seja, morrendo aos poucos. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidades. Ou seja, não tinha mais papai, não tinha mais os benefícios. Quando se acabam os benefícios, né? Aí logo vem, a lembrança de quem realmente servia. Não é verdade? Enfim, após ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidades. Amém? Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ou seja, este homem pôs ele para cuidar de porcos. Assim é a vida. Quando você começa a viver dissolutamente, você começa a se envolver com porcos. E você começa também a desejar comer as bolotas dos porcos, a lavagem dos porcos, a comida dos porcos. Enfim, então, ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Olha para vocês verem. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Deixa eu te falar, nem a comida dos porcos ele ganhou. Ali, então o que aconteceu? Então, olha o 17. Então, caindo em si. Ah, que queda dolorosa! Aí ele teve que cair em si. É necessário cair em si. E essa queda ninguém quer passar por ela, porque ela exige que se mata o orgulho, a soberba. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura
e eu aqui morro de fome. Não adianta você querer viver dissolutamente, viver na prostituição, viver na pornografia a noite inteira, viver de forma que entristece a Deus, mas o de que adianta? No outro dia a fome continua, porque o vazio continua. O que você precisa é de algo que sacia uma fome, de forma que não tenhamos mais fome. É como aquela mulher samaritana. Jesus deu a ela a água que saciaria realmente a sede dela, porque ela já tivera 5 maridos e aquele último que ela estava já não era seu. Então, na verdade, conclusão, aquilo que ela sentia, aquela carência que ela sentia não eram homens, não era sexo que iria substituir. Seria a água da vida. E quem é a água da vida? Jesus Cristo. Amém? Ali, o que ele fez? Caindo ele em si, ele fez o seguinte: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Gente, não basta simplesmente cair em si, é preciso se retratar. O que ele fez? Logo que ele caiu em si, ele não se encheu de soberba, ele não se encheu de orgulho novamente. Ele falou o seguinte: amanhã bem cedo eu vou voltar lá e me corrigir. Me corrigir com quem eu feri, me corrigir com quem eu magoei. Eu feri o coração de meu pai. Enfim, o dinheiro se acabou. Aquele desejo de viver dissolutamente, que é viver no pecado, viver na orgia, viver na prostituição. Deixa eu te falar uma coisa, aquilo tudo era passageiro, tudo passou. Ele entendeu que aquilo não estava suprindo nada. Ou seja, queria salientar o seguinte: a parábola do filho pródigo, das moedas e a parábola da ovelha perdida são as 3 parábolas de Lucas, capítulo 15. Nós temos que essas 3 parábolas estão exatamente nesse capítulo de Lucas 15. A parábola da ovelha perdida, das moedas e do filho pródigo. Então, nós notemos o seguinte, que são perdas. Por fim, sinceramente, vamos ao foco dessa palavra, né? Há mais festa no céu por um pecador que se arrepende do que por um justo. Aliás, por 100 justos que não necessitam de arrependimento. Na verdade, há mais festa no céu por um pecador que se arrepende, por um pecador que cai em si, por um pecador que se retrata. O seu mal é o seguinte: eu não vou me retratar, mas a culpa é dele também, a culpa é dela também. Não interessa. A culpa dela é dela com Deus, a culpa sua é sua com Deus. Então, se retrata. Ainda que você tenha que assumir a culpa na totalidade, mas se retrata. O que Jesus nos diz aqui não é que existem justos que não precisam de arrependimento. Não é isso que ele diz aqui. Ele está dizendo que quando as pessoas se acham justas e pensam que não precisa de arrependimento, elas não produzem nenhuma alegria no céu. Mas o que realmente produz alegria no céu, quando alguém admite que é um pecador. Quando se produz alegria no coração de Deus, quando se produz alegria no céu, é quando um pecador se admite, é quando um pecador assume a sua falha, a sua culpa. É quando ele se arrepende, ou seja, quando ele cai em si.
Então, há alegria no céu quando se cai em si. Ô, gente, não é simplesmente cair em si, é quando este cair em si te leva a falar o seguinte: amanhã logo cedo eu vou me levantar e vou me retratar. Gente, eu me lembro de algo muito tempo atrás, que eu corrigi uma pessoa, e essa pessoa saiu daqui de casa muito chateada, muito triste. Aí no outro dia, ou seja, ela saiu na verdade irada comigo. Aí no outro dia, gente, 6:30 da manhã, ela bateu na minha porta: pastora, eu estou errada, eu não posso me rebeliar contra a senhora, eu estou aqui para me retratar com a senhora. Ou seja, eu logo me lembrei dessa passagem do filho pródigo. Ele caiu em si e ele logo disse: amanhã, logo cedo, eu voltarei e me retratarei com meu pai. Sabe por quê? Porque eu estou descobrindo que tudo que eu fiz, eu articulei toda a situação, na verdade, é para mim viver minha libertinagem. Na verdade, igreja, as pessoas articulam toda uma situação, fazem um teatro tão grande, simplesmente na vontade de viver sua libertinagem. A pergunta é: no que isso está te preenchendo? Te sacia? Você passa uma madrugada inteira no pecado, na masturbação, no sexo ilícito, ou seja, na libertinagem. Conclusão? No que isso adianta? No outro dia, aquele mesmo vazio está lá. Você repete tudo aquilo de novo. Assim passa dias e noites, você sendo escravo do pecado. Enfim, por isso nós precisamos enfrentar o pecado, o orgulho e admitir. Eu preciso assumir. Enfrentar o pecado com arrependimento. O que o filho pródigo nos ensinou aqui? Se arrepender. Cair em si. Se levar ao arrependimento profundo. Como se mostra o arrependimento? Se retratando, se humilhando. Eu voltarei, pedirei perdão, vou me retratar com meu Pai. Talvez é isso que Deus está querendo de você. É você cair em si, se arrepender de uma maneira sincera e falar: Pai, não vou repetir esse mesmo erro. Enfim, o arrependimento sincero nos leva a assumir e retratar. A Bíblia diz que todos estamos na condição de pecador. Igreja, todos nós estamos na condição de pecadores. Somente os escribas e os fariseus que veem a gravidade do pecado só no pecado dos outros e não nos seus. Os escribas e os fariseus, eles têm a mania de achar que o pecado daquela pessoa é bem pior do que os seus. Você está na qualidade de escriba e fariseu, mas ela peca muito mais grave do que eu, mas ele peca muito mais grave do que eu. Deixa eu te falar, esquece o ele com Deus. Viva o seu eu com Deus. Eu preciso me corrigir. Eu preciso me retratar. Ainda que eu assuma a culpa na totalidade, não interessa, o outro vai chegar o momento do tratamento dele com Deus. É assim que funciona. Somente os escribas que têm esse péssimo hábito, eles sempre dizem: eles são pecadores e não nós somos pecadores. Os escribas e fariseus sempre dizem: ah lá, ó, ele é pecador. Ah lá, aquele ali é um pecador. Aquela ali cometeu um pecado horrível. Você só assume o pecado dos outros, você já percebeu? Os seus fica tudo escondidinho. Você só aponta o pecado dos outros, o seu fica tudo escondidinho. Não é isso que o filho pródigo nos ensinou. Ele caindo em si, ele não ficou ali só se lamentando: ah, eu já arrependi,
Eu já me consertei com Deus e pronto. Nós temos uma mania de fazer isso, né? Já me corrigi com Deus, já está de bom tamanho, Deus conhece o meu coração, vou ali participar da Santa Ceia de mente tranquila, de consciência super tranquila. Não é isso que o filho pródigo nos ensinou. O filho pródigo nos ensinou o seguinte: a cair em si, a se levar ao arrependimento sincero, e logo no amanheceu, logo em seguida, vou procurar o meu pai e me retratar. Vou procurar quem eu preciso me retratar logo pela manhã. O justo, na presença de Deus, é aquele que olha para si mesmo e se coloca como o pior dos pecadores. Ou seja, ele se coloca pior pecador do que o outro. Enfim, aquele que se submete à pior e mais dolorida das quedas, que é a de se cair em si. Esse que é o justo diante de Deus. É aquele que se submete à pior das quedas, que é cair em si, e logo ao amanhecer vai lá e se retrata. Esse é o que é justo diante de Deus. Vai lá e se retrata. Se retrata com quem você magoou, com quem você feriu, quem você decepcionou. Não interessa. Mas ele tem uma parcela de culpa. Ela tem uma parcela de culpa. Ela é ela com Deus. Você é você com Deus. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Não te cabe você expor o pecado do outro achando que isso ameniza os seus. Que Deus abençoe essa palavra do Senhor.